pessoal, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor essa tarde. Nós estamos felizes com a bondade do Senhor, que nos trouxe aqui mais um domingo, mais uma semana que Ele nos concedeu para que nós pudéssemos adorar Ele, estar juntos, buscando a face do Senhor. Nós estamos felizes porque Deus Ele é bom e Ele cuida de nós. Nós podemos cultuar o Senhor juntos. Nós estamos felizes, que a presença de Deus não nos abandonou, Ele está com nós, Ele prometeu e a promessa dele se cumpre todos os dias, que Ele não iria nos abandonar, Ele estaria com nós todos os dias das nossas vidas. Quero te encorajar essa tarde, você preparar o seu coração, a não permitir que nada te distraia dessa oportunidade que nós temos de juntos adorar o Senhor, de ouvir uma palavra que vem dele para os nossos corações, de buscar o Senhor juntos e preparar os nossos corações, não permitir que nada venha nos distrair, manter os nossos olhos fitos no Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu vou orar nesse momento e logo em seguida eu vou convidar o grupo de louvor a vir a nos liderar em adoração. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, ó Deus, de poder cultuar o teu santo nome, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu povo que o Senhor reúne, ó Pai, de diferentes partes do mundo para juntos adorar o teu nome. Obrigado pela igreja Atos, Senhor. Obrigado, Pai, pelas famílias, ó Pai, que se reúnem aqui para adorar o Senhor. Obrigado porque para um tempo como este, o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos estar aqui. Não é por engano, não é por acidente, não é por acaso. Nós estamos aqui por um propósito do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar aqui. E nós estamos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu te conhecer. A tua palavra diz que se nós nos aproximarmos de ti, o Senhor irá se aproximar de nós. E o Senhor não iria nos rejeitar. E isso tem se cumprido no nosso meio. O Senhor não tem nos rejeitado. O Senhor tem se revelado para nós. Obrigado, Pai, por esse grande privilégio. Pai, tudo que acontecer aqui seja para o Senhor. Esse culto é seu. As nossas vidas é sua, Pai. Nós te amamos. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe você. Vou chamar o grupo de louvor. Senhor, igreja, a palavra de Deus nos diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é maravilhoso, A gente poder adorar o Senhor com amor mesmo. E é isso que nós queremos fazer nessa tarde, Nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Vamos adorá-lo juntos. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo,
bondade de Deus. Tanto tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Honra e glória a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Tu és santo, digno de toda honra e glória. Sinta-se à vontade aqui, Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber,
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor é o nosso Salvador, Senhor. Obrigada por tanto amor, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida aqui, Senhor, por cada irmão, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui unidos em Teu nome, Pai. Quantos não têm essa mesma oportunidade, Deus? Quantos estão aí sendo perseguidos, Senhor? Oh, Jesus, nós te amamos e te bendizemos. Somos gratos a Ti por nossas vidas, porque o Senhor derramou o Teu sangue para nos salvar. O Senhor é o nosso Salvador, Papai. Te amamos, Jesus. Aleluias. A palavra está com o pastor. Irmãos, durante essa última canção, nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, como tem sido a nossa prática aqui na Igreja Atos. Eu gostaria só de compartilhar um texto com vocês que é bem conhecido, nós conhecemos esse texto tão bem, né? Nós usamos ele tanto, mas é o texto lá que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, e nós conhecemos bem o versículo 5, né, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo, vigor aos ossos. Aí o versículo 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, e a ideia aqui é a ideia de princípio. Dízimos e ofertas é princípio. Dízimos e ofertas é honrar o Senhor. Dízimos e ofertas também é confiar no Senhor, né? O versículo 5 diz assim que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, né? Olha só, o versículo me chama muita atenção. O versículo 8 diz que quando nós fazemos essas coisas, 7, não seja sábio aos próprios olhos. Isso quer dizer, irmãos,
não fazer conforme aquilo que nós achamos que é certo ou errado, mas temer o Senhor, fazer conforme aquilo que Deus nos instrui, que a palavra dele nos instrui. E é tão interessante que obedecer a Deus não é uma barganha. Honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas não é para ganhar coisa material. A Bíblia diz que até o nosso corpo se beneficia disso, né? Vai dar vigor aos nossos ossos. É tão interessante como que esse princípio de confiar no Senhor e de honrar o Senhor traz benefício para as nossas vidas. Mas isso não é nós vamos dar porque o Senhor vai transbordar o nosso Senhor. Não, é porque o nosso coração confia no Senhor. Nós sabemos que Ele é o nosso provedor. Então dízimos e ofertas, irmão, mais uma vez, não tem nada a ver com pagamento, não tem nada a ver com táxi, não tem nada a ver com barganha, com dinheiro, com quantidade, tem a ver com honrar ao Senhor e com confiar nele. E isso é princípio para as nossas vidas. Amém? Eu vou orar, agradecer ao Senhor pela fidelidade dele, pedir que ele continue nos abençoando e que a cada dia mais nós possamos confiar nele. E logo em seguida, depois que a gente fizer isso, também vou convidar vocês a cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom, Pai. Nós cantamos aqui, Jesus, e nós não precisamos de ouvir de ninguém, Senhor, quão bom o Senhor tem sido para nós. O Senhor tem sido bom para nós, o Senhor tem sido bom para as nossas famílias, o Senhor tem sido bom, Pai, para essa igreja, o Senhor tem sido bom, ó Pai, nos preservado, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o Senhor tem ido adiante de nós, fazendo caminhos planos para que nós possamos andar. Jesus, nós cantamos com o nosso coração cheio de alegria. O Senhor verdadeiramente, eternamente é bom. E o Senhor tem provido para nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia que o Senhor nos conceder nessa terra, a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a honrar o Senhor com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Abençoe o teu povo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Será que você pode dizer esse nome lindo? Santo, santo. Aleluias. Santo, 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 quero te ver. Será que seu coração almeja tanto isso? Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Diga, igreja. Santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Nós queremos te ver, Jesus. Aleluias. Tu és santo. Palavra do pastor. Amém. Fazendo o setup aqui já, mas gostaria de dar alguns avisos antes. Aí, eu vou acompanhar a tela hoje, que eu tô sem meu papel. Mas nós não temos muitos avisos hoje não, mas a reunião de oração no dia 28, essa próxima quarta-feira agora, nós vamos estar nos reunindo aqui às 7 horas para orar, buscar o Senhor juntos. Tem sido um tempo bom, irmãos, onde nós podemos realmente orar por necessidades um dos outros, orar pela igreja, orar pelas famílias da igreja, orar por aquilo que está, né, assim, realmente pelas lutas que nós temos enfrentado. Então é um tempo muito edificante de nós estarmos buscando ao Senhor juntos. O projeto Lírio, irmãos, nós já estamos anunciando há algumas semanas e nós estamos muito animados com a oportunidade que nós temos de poder estar mais uma vez, né, preparando essas caixas para mandar para o Brasil. Vai ser no primeiro sábado de junho, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer igual da última vez, ter as mesas lá embaixo. Nós vamos separar as roupas. A gente faz uma separação, vou ter certeza que está tudo em condições assim que pode ser doadas, né? Colocamos nas caixas e depois eles vêm buscar. Então, se você puder, eu encorajo vocês a vir participarem. Traga suas crianças, vamos participar junto desse projeto. No último domingo, hoje é o último domingo? Não? Domingo que vem. Uau! Nós fomos enganados com o dia 31. Hoje nós vamos cantar parabéns então para Sandra Pinto, para o irmão Alexandre e para a irmã Joyce Aguiar. Não é a Joyce do Glauber. Amém, irmãos. Mas é isso, irmãos. Continue orando. Nós vamos, né, continuar mantendo essas questões em oração, orando uns pelos outros. Eu vou convidar o Ministério Infantil aqui na frente. Nós vamos orar pelas crianças, orar pelas professoras. Ops. Amém. Ok. Você vai orar? Ok, Giovanna's gonna pray for us today. Alright, here we go. Deus, obrigado por esse último dia da igreja. Que o Senhor ama a gente, o Senhor cria essa natureza. E o Senhor ama todo mundo do nosso coração. O Senhor limpa o nosso coração. Amém. Amém. Tem diabo, Giovana. Mais diabo.
Vocês estão doing a good job. Nós agradecemos também pela vida da Rebeca, que está aí, daqui uns dias vai estar com a gente, na verdade. Mais uma criança. Estão preparadas, as professoras aí, para... Nós vamos... We're gonna grow this church one way or the other, Leroy. Que bênção, irmãos. Deus abençoe vocês. Vocês possam ter um tempo abençoado. Abençoe as professoras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai. Very good. Irmãos, nós estamos muito felizes. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos felizes com a oportunidade de cultuar o Senhor. A Radassa me perguntou hoje: papai, por que nós vamos na igreja no domingo? Todo domingo é a igreja. Por que não é no sábado? Por que não é, né, outro dia da semana? Eu disse para ela, falei: filho, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou. E todos os domingos nós podemos nos relembrar e celebrar aquilo que Cristo fez por nós. E Ele está vivo eternamente. E esse é o motivo de alegria para nós, irmãos, de nós estarmos aqui. Eu sei que muitos de nós talvez viemos de semanas carregadas, né, de muito trabalho, às vezes de muita preocupação, mas o Senhor nos sustentou por mais uma semana e nós estamos aqui com a oportunidade de adorar a Ele. Mas além disso, além dessa bênção de conhecer o Senhor, de poder honrar o Senhor, de poder cultuar Ele, hoje também é um dia especial para nós, porque nós temos amigos muito queridos nos visitando e eles vão estar compartilhando a palavra do Senhor com nós. Eu vou fazer uma breve introdução, mas depois eu vou pedir que eles mesmos possam contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da história deles com nós. Mas eu gostaria de que você preparasse o seu coração para aquilo que o Senhor tem para nós através da vida do pastor Leroy e da esposa dele, da Kim. São homem e mulher de Deus que têm servido o Senhor por toda a vida deles. E o Senhor tem usado eles de forma especial para impactar a vida de outras pessoas e levar essas pessoas a uma caminhada próxima de Cristo Jesus. Eu digo para vocês, nós somos privilegiados. O Senhor preparou esse tempo para que nós pudéssemos estar aqui hoje, está nos beneficiando deles. Eu gosto muito daquele verso lá eu já compartilhei isso com os irmãos, lá de Filemon, que fala assim, né? Alegra o meu coração, vamos nos beneficiar um do outro, irmão, né? E isso que nós estamos aqui, nós vamos nos beneficiar deles hoje. Mas o pastor Leroy e a Kim, eles moram em... Tem um PowerPoint com mapa? Eu quero mostrar para vocês da onde eles são. Milena, not everybody's good in geography, so I need a map. So, aquele estado em vermelhinho ali, ó, Arkansas, é da onde eles vieram. Nós estamos lá, quase chegando no Maine lá, ó. Então, é da onde eles vieram. Eles moram lá, eles vieram em um RV dirigindo e puxando o carro dele, o Jeep que está ali fora. Mas é uma longa viagem, mas eles vieram toda essa distância só para estar aqui com a gente. Nós fizemos o convite, eles já estariam viajando, fizemos o convite para eles estender a viagem até New Hampshire. Eles oraram sobre isso e eles, né, discerniram que essa era a vontade do Senhor e eles vieram nos visitar. Nós estamos profundamente gratos ao Senhor por eles terem aceitado o convite, né, e por eles estarem aqui. E eu digo para vocês, irmãos, que o tempo deles, tanto na nossa casa como aqui na igreja, nós podemos considerar um investimento de Deus nas nossas vidas através deles. Mas eles vieram all the way lá de Arkansas para estar aqui com a gente. E o Leroy tem pastoreado por mais de 40 anos. Desde que ele era ainda um adolescente, ele já começou a ministrar e a pastorear. E eles já estão casados. Eu perguntei para ele, vão fazer 44 anos de casado. Eles têm 2 filhos, 7 netos. Is that right? 7? E eles têm uma história de redenção, uma história de graça, uma história de relacionamento com Deus, uma história de dificuldade, mas tudo para a glória de Deus. E o Leroy e a Kim, da maneira com que nós conhecemos eles, é que com essa experiência de pastorear,
com essa experiência de trabalhar com a igreja, com essa experiência de trabalhar com o povo de Deus. Eles escreveram alguns livros. A Kim escreveu um livro, como que fala em português? Ela escreveu um livro que se chama, em português, chama Mulheres Destemidas, em português, Fierce Woman, em inglês chama Fierce Woman. O poder de uma guerreira dócil. Thank you. E ela escreveu esse livro e ela tem desenvolvido um trabalho com mulheres, trabalho com famílias, counseling. E eles também, e depois desse livro, o Leroy e ela também escreveram um outro livro acompanhando esse. E o segundo livro que o Pastor Leroy escreveu foi mais voltados para maridos, onde era, e o nome desse livro é Homens que Amam Mulheres Destemidas. Aí vocês sabem por que eu comprei o livro do Leroy. Mas nós ouvimos a história do Leroy. Quantos de vocês aqui conhecem, vocês já ouviram esse programa de rádio bem famoso nos Estados Unidos, chama Focus on the Family. Não sei se vocês estão familiarizados. É bem conhecido, não sei, Jana, você sabe, tem Focus on the Family no Brasil? Mas é um programa, é um ministério que é altamente dedicado a trabalhar com famílias. Tudo que eles fazem é voltado para auxiliar famílias a estarem estruturadas, caminhando com o Senhor. Então, o Leroy e a Kim participaram desse programa, né, contaram a história do livro, o testemunho deles. E essa história eles transmitiram ela nesse programa de rádio 2 vezes. Eu acredito que uma dessas vezes foi, né, a apresentação mais ouvida daquele ano. Eu não me lembro o ano, se foi 2015, 2017, mas foi aí que nós tivemos essa introdução, conhecer a história deles. E depois que nós ouvimos essa história, nós entramos em contato com eles e eles nos ajudaram por um momento de transição nas nossas vidas difíceis. E desde então nós temos, né, desenvolvido esse relacionamento e agora a oportunidade de conhecer eles pessoalmente. E eles estão aqui hoje para compartilhar, né, um pouquinho da história deles com nós. E nesse momento eu vou convidar a Kim aqui primeiramente, a Jaque vai vir com ela e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Thank you. Obrigada. So blessed to be here with you. I want to share with you my prayer for you, which was the Apostle Paul's prayer. Eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha oração por vocês, que foi a oração do apóstolo Paulo. In the book of Philippians. No livro de Filipenses. We're going to go from chapter 1 verse 8 is where we'll start, where Paul says, nós vamos olhar no capítulo 1 de Filipenses, no verso 8, onde Paulo disse: It is my prayer that your love abound more and more. It is my prayer that your love abound more and more. A minha oração é que o seu amor se firme mais e mais, with knowledge, com conhecimento and all discernment, e todo discernimento, so that you may approve what is excellent, para que possam discernir o que é melhor, and that you would be pure and blameless, a fim de serem puros e irrepreensíveis. This does not mean we'll be sinless, that we're able to live sinlessly. Isso não quer dizer que não vamos ter pecado ou uma vida sem pecado. But we're to seek to have purity of heart. Mas devemos buscar essa pureza de coração. Jesus said those who are pure in heart will see God. Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. The little girl that was up here, I believe your little girl? A menininha que estava aqui, that your little girl that prayed the prayer thanking God for washing our hearts.
que orou a oração. Obrigado, Deus, por purificar o nosso coração, por limpar o nosso He coração. washes our hearts, and that's how we're to live. Ele lava os nossos corações e assim nós devemos viver. We're to live that way so that we will walk worthy of our Savior. Nós devemos caminhar assim, viver assim, para sermos dignos do nosso Senhor. Look at verse 27, Verso 27. where Paul said, "Only let your manner of life, or the way you live, Exerça, Paulo disse, deixe a forma que você vive, né? Exerça a sua cidadania be worthy of the gospel of Christ." de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. And Paul said, "So that whether I come and see you or am absent, Para que se assim eu vier te ver ou não esteja aqui, that I may hear of you that you are standing firm in one spirit, que eu possa ouvir que vocês estão firmes em um só espírito, one mind, lutando unânimes pela fé, uma mente, striving side by side for the faith of the gospel." lutando unânimes, um lado do outro pela fé evangélica. That's what God calls us to do as husband and wife, É isso que Deus nos chama para fazer como maridos e mulheres, as mother and daughter, como mães e filhas, friend to friend, amigas para amigas, and especially here in this church body. e especialmente aqui no corpo de Cristo. One mind, Uma mente, one spirit, um espírito, and that one heart e esse um coração is in Christ. está em Cristo. That's where we have the one mind. We have the mind of Christ. E é aí que nós nos unimos em uma só mente, na mente de Cristo. And that's what he's going to say in chapter 2. E é isso que ele repete no capítulo 2. Verse 2, he says, "Complete my joy by being of the same mind, No verso 2 diz: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, having the same love, being in full accord of one mind, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. not divided." Não divididos, division. não No divididos, division. sem divisão. Verse 3, "Do nothing from rivalry or conceit, No verso 3, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, not lifting myself up, não me exaltando, but in humility, mas em humildade, which is the way of Christ. que é o caminho de Cristo. Count others more significant than yourselves." Considerem os outros superiores a si mesmos. And what that means is consider focusing others as more important, uplifting others as more important than uplifting yourself. E o que isso quer dizer é considere levantando os outros mais do que a si mesmo. Verse 4 says, "Let each of you look not only to his own interest, Verso 4 diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, but be concerned about others' needs." mas também dos interesses dos outros. And then again he says, "Have this mind in you, which is also in Christ Jesus." De novo ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. That's what we all strive for. We cannot do that in our own flesh. Essa é a nossa luta e nós não podemos fazer isso da nossa própria carne. We can only do that by saying, "Lord Jesus, help me. Nós somente podemos fazer isso buscando a ajuda do Senhor. Search my heart, O God, see if there be any sin in me that I should confess." Sonda o meu coração, Senhor, e me diga se existe algum pecado em mim que eu devo confessar. And then humble ourselves before this truth. E aí nos humilharmos diante dessa verdade. Ask God, by the empowerment of the Holy Spirit, Pedindo a Deus, pela graça do Espírito Santo, to allow me to apply this word to my life and how I treat everyone. e para permitir aplicar essa palavra na minha vida e como eu trato todos. And this is my prayer for you. Can I pray for you now? E essa é a minha oração por vocês. Eu posso orar por vocês agora?
Oh, Father, Heavenly Father, we love you. Pai Celestial, nós te amamos. We praise you. We are unworthy of the salvation that you've given us. Nós te louvamos, nós não somos dignos da salvação que o Senhor nos deu. But I thank you, Lord Jesus, that you came to rescue us. Mas eu te agradeço, Senhor Jesus, que o Senhor veio para nos resgatar. You have called us to yourself and transferred us from the kingdom of darkness to your kingdom of light. O Senhor nos chamou para ti e o Senhor nos transferiu dos reinos das trevas para o reino da luz. Let us walk worthy of that. Que nós possamos caminhar dignos disso. I lift up to this church. May this church be worthy of being called a Christian church. Que essa igreja venha ser digna de ser chamada uma igreja evangélica. For each of us that are here tonight, Para cada aqui nessa noite, oh Holy Spirit, speak to our hearts. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Walk up and down these aisles and seek out those of us who need to humble ourselves. We all need to humble ourselves. Passeie no meio de nós e busque todos nós que precisamos nos humilhar. Let us confess that Nos ajude a confessar and let us receive your empowering grace to live what you've called us to be. e que possamos receber a tua graça que vai nos empoderar a viver o que o Senhor nos chamou para ser. With one mind, Com uma só mente, one heart, com só coração, one spirit, com espírito. and that is the Holy Spirit of God E este é o Espírito Santo de Deus and the mind of Christ. e a mente de Cristo. Now I ask that you would speak through my husband. E eu peço que o Senhor venha falar através do Leroy. I thank you so much for his faithfulness and love for you. Eu te agradeço pela fidelidade e o amor dele contigo. Would you anoint your word through him Que o Senhor possa ungir a tua palavra através dele. and speak to this body, your special body. E venha falar a esse corpo que é teu e é especial. Would you use this body for your glory, O God, Usa este corpo para a tua glória, Senhor. and use this word tonight to draw us closer to you E usa essa palavra nessa noite para nos aproximar de ti. and live our lives sold out to you. E viver a nossa vida completamente para ti. We ask all of this, Lord Jesus, in your name, because your name is above every name. Nós pedimos tudo isso em teu nome, porque o teu nome está sobre todo nome. And one day every knee will bow and You- every tongue will confess E dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará that you, Jesus Christ, our Lord. que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Amen. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Eu gostaria de cumprimentar vocês no nome do Senhor Jesus. It is a great joy to be with you tonight. É uma grande alegria estar com vocês hoje. I have worshipped with Brazilians in Brazil, E eu já adorei o Senhor com outros cristãos no Brasil. many times have I preached to Brazilians, E muitas vezes eu já preguei para brasileiros. and I love them with all of my heart. E eu amo eles de todo o meu coração. Such a warm people. É um povo bem acolhedor. They would always show me such love that I'm not worthy of. E eles sempre demonstraram um amor muito grande que eu não me senti merecido. Thank you to your pastor for the honor of speaking to E you this nós evening. agradecemos o pastor por a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. We're going to draw from two passages of Scripture, one in Genesis and one in 1 Peter Nós tonight. vamos ler dois textos bíblicos hoje, um é em Gênesis e o outro em 1 Pedro. So if you want to follow along, the pastor will read those starting with the chapter in 1 E Peter. se vocês puderem acompanhar, eu vou estar lendo em 1 Pedro, no capítulo 3, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler os versos 8 e 9. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos,
Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Now Genesis chapter 12. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. E nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Gênesis 12, de 1 ao 13. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. From the beginning of God's word all through to the end, Desde o princípio da palavra de Deus até o final, we see that God's desire nós podemos ver que o desejo de Deus is to bless his people whom he created in love. é de abençoar o povo dele que ele criou em amor. I'm going to preach to you tonight about the beauty of the blessed life. E o que eu gostaria de compartilhar com você hoje é a beleza da vida abençoada. I didn't say a happy life. E eu não falei uma vida feliz, I didn't say an easy e life. eu não falei uma vida fácil, I didn't say a rich e life eu não falei uma vida rica, or even a healthy life, ou nem mesmo uma vida saudável, but a blessed life. mas uma vida abençoada. God promised through Abraham that by him a blessing would come to the world. E Deus prometeu a Abraão que através dele uma bênção viria ao mundo. To all nations and to all peoples this blessing would come. De todas as nações e por todo mundo essa bênção iria vir. And Peter spoke to the people in the first century church E Pedro também falou para as pessoas, para a igreja do primeiro século. of God's desire for us to live in blessing. E o desejo de Deus para que nós pudéssemos viver em bênção. He even said that it was our inheritance as believers to inherit a blessing. E ele até mesmo disse que era a nossa herança ter uma bênção. Nós iríamos herdar uma bênção. When we look at our lives today and examine them, E quando nós paramos para examinar as nossas vidas hoje, how much of our life is really blessed? e quanto das nossas vidas realmente tem sido abençoado. How often do we thank God for his blessings, small and large? E quão frequentemente nós paramos para agradecer a Deus pelas bênçãos, as pequenas e também as grandes. We are to have something that the world without Christ does not have. E nós somos aqueles que devem ter algo que o mundo sem Cristo não tem. There's to be something that marks our life and makes us different. É alguma coisa que deve marcar as nossas vidas e fazer de nós algo, fazer em nós algo diferente. Not just that we come to church, E não é só sobre vir à igreja, not just that we're good people and have good morals, e tem nada a ver com ser boas pessoas e ter bons princípios morais, but something that is so different that people take notice. mas é algo tão diferente que as pessoas lá de fora conseguem notar. We have been blessed by the Lord Jesus Christ, Nós fomos abençoados pelo Senhor Jesus. and we live to be a blessing to others. E nós vivemos para ser uma bênção para os outros. And everywhere we go, the blessing of God follows us. E aonde quer que nós podemos ir, a bênção do Senhor nos segue. We look on our lives and it often doesn't look like that. E nós olhamos para as nossas vidas e frequentemente não parece que é assim. But the Bible says in Psalm 23, surely goodness and mercy will follow them all the days of their life. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 23 que certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. In the relationships that you have, Nos relacionamentos que nós temos, at work, around other people, no trabalho, quando nós estamos em volta de outras pessoas, in your own family life, na sua própria vida familiar, wherever you go, onde quer que nós vamos, the blessings of God are to follow and to spread to others. as bênçãos de Deus devem seguir e atingir outras pessoas. God has so much more for us than we often experience. E Deus tem tanto mais para nós do que às vezes nós experimentamos. We are to have a life that is different. Nós somos supostos a ter uma vida que é uma vida diferente.
a life of blessing, uma vida de bênção, receiving blessing, recebendo bênção and being a blessing. e sendo uma bênção. 1 Peter, in his passage here, quotes Psalm 34, 12 through 18. E nessa passagem que nós acabamos de ler em 1 Pedro, ele cita o Salmo 34. How do we start this life of blessing? Como que nós damos início a essa vida de bênção? How does our walk with God begin at the very first? Como que a nossa caminhada com Deus começa bem no princípio? Psalm 32, 1 and 2, and you probably know this verse well. Salmos 32, verso 1 e 2, e provavelmente vocês conhecem esses versos muito bem. Blessed is he whose transgressions are forgiven, Bem-aventurado aquele que as suas transgressões foram perdoadas, whose sins are covered. que os seus pecados foram cobertos. Blessed is the man who the Lord does not count against him. Sin against him. Bem-aventurado o homem o qual Deus não conta os seus pecados contra ele. Our sin must be covered by the blood of Christ. Os nossos pecados devem ser cobertos pelo sangue de Jesus. That is the first blessing as we begin our walk with God. Essa é a primeira bênção quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus. Not baptism, Não é o batismo, not church membership, não é ser membro de uma igreja, not just trying to be a good person, não é ser uma boa pessoa, tentar ser uma boa pessoa, but truly surrendering our life to Christ. mas verdadeiramente nos rendendo a Cristo. Knowing that he on the cross did for us what we could not do for ourselves. Entendendo que Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer nós mesmos. We cried out to the Lord, forgive me, have mercy on me. Nós clamamos ao Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós. That is when the blessing starts. É aí que a bênção começa. Do you remember when you were first saved? Você lembra quando que você foi salvo? You remember how it felt that you were cleansed and that you were free from a giant burden? Você lembra que você se sentiu limpo, como se você tivesse sido liberto de um peso gigantesco? You were happy and you wanted everyone to know that your life was different, your heart was changed. Você estava feliz e você queria que as outras pessoas soubessem que se você tinha uma vida nova e que o seu coração tinha mudado. But somewhere along the line, that joy begins to fade away a little. Mas em alguma parte ao longo do caminho, aquela alegria começa a desaparecer. And we begin to lose that life of blessing. E nós começamos a perder aquela vida abençoada. We're still blessed, we're still saved. Nós ainda somos abençoados porque nós somos salvos. But as David said, we've lost the joy of our salvation. Mas como Davi disse, nós perdemos a alegria da nossa salvação. Have you seen people that just encouraged you and blessed you every time you saw them? Você já encontrou pessoas que toda vez que você se encontra com eles, eles te abençoam e eles trazem alegrias? And you're happy to see them and they bring joy to you just in talking with them. They have so much love. E você se alegra só de conversar com eles, porque eles trazem tanta alegria e eles transmitem tanto amor. And then there are others, when you see them, you want to get away from them. E tem outros que quando você vê eles, você quer caminhar para longe deles, na outra direção. Because there's no joy. Porque não tem And they alegria. bring us down. E eles nos abatem. What type of a person do you want to be? E que tipo de pessoa que você quer ser? Do you want to be one who blesses others because you've been blessed by the Lord Jesus? Você quer ser alguém que abençoe outras pessoas porque você foi abençoado por Jesus? Do you seek out ways to be a blessing to others in the way you talk to them? Você procura ser uma bênção para outras pessoas na maneira como você conversa com elas? Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Certamente, bondade e misericórdia irá te seguir todos os dias da sua vida. Every day we ought to wake up. Todos os dias nós nos acordamos. Lord, make me a blessing today. Senhor, faça de mim uma bênção hoje. I've not heard anyone ever say, Eu nunca ouvi ninguém dizer: Lord, make me a grumbler today. Senhor, me faça de mim um reclamador hoje. We want to be blessed, Nós queremos ser abençoados, but God wants us also to be a blessing mas Deus também quer que nós sejamos uma bênção, because we have been blessed in Christ. porque nós já fomos abençoados That's em the Cristo. beginning of the blessed life. E esse é um princípio de uma vida abençoada. The Bible says that who may ascend to the hill of the Lord? A Bíblia diz, né, quem poderá subir até o monte do Senhor? Who may stand in his holy place? Quem poderá se colocar de pé no seu lugar santo?
He who has clean hands aquele que tem mãos limpas and a washed heart, a pure heart, as the e little um precious coração girl cried. limpo, um coração puro, como diz a Giovana. This is in Psalm 24, and the last part says, He will receive a blessing from the Lord. Isso está no Salmo 24 e o último verso diz: e ele receberá uma bênção do Senhor. The next thing I want to talk to you about E a próxima coisa que eu gostaria de conversar com você is the book of the blessed. é o livro da bênção. There is a book of blessing, Existe um livro de bênçãos and we ought to be a people of the book. e nós todos devemos ser pessoas desse livro. Psalm 1 says this, No Salmo 1 diz isso: Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, bem-aventurado ou abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, or stand in the way of the sinners. ou se detém no caminho dos pecadores, But his delight is in the law of the Lord. mas a alegria dele está na lei do Senhor. Psalm 119 puts it this way, O Salmo 119 coloca dessa maneira: Blessed are those who walk according to the law of the Lord. bem-aventurado aqueles que andam de acordo com a lei do Senhor. Blessed are they who keep its statutes and who seek him with all their heart. Bem-aventurado aqueles que guardam seus estatutos e procuram eles de todo o seu coração. This is the book of blessing that God has given us. E esse é o livro das bênçãos que o Senhor tem nos dado. And we will be more of a blessing to others when we're people of the book. E nós seremos mais uma bênção para as pessoas quando nós formos pessoas desse livro. Our blessing will follow and will spread As nossas bênçãos irão nos seguir, elas irão se espalhar as we grow stronger in this book of blessing. de acordo com que nós nos aprofundarmos no conhecimento desse livro. Thank you for the agua. Obrigado pela água. I thought we were sprinkling tonight. I didn't know. Ele pensou que a gente ia estar benzendo as pessoas hoje. The trust of the blessed. Isaiah 30:18. A confiança da bênção, o livro de Isaías 38. There is a childlike faith that the Bible speaks of. Existe uma fé como de uma criança que a Bíblia nos fala dela. And it's not the type of childlike faith E não é um tipo de fé como de uma criança that stomps and wants to get what it wants in a hurry. que faz uma pirraça e quer ter o que ela quer na hora que ela quer, rápido. It is a faith that waits and trusts the Lord. É uma fé que espera e confia no Senhor. Like a child, we know He's our Father of blessing. E como uma criança, nós sabemos que Ele é o nosso Pai. We sung the song, The Goodness of God. E nós cantamos aqui hoje a bondade de Deus. I love that song. E eu amo essa canção. His goodness keeps running after us. E a bondade dele continua nos seguindo. He desires to bless His E children. o desejo dele é de abençoar os seus filhos. My precious wife and I, E a minha preciosa esposa e eu, we pray for our children and grandchildren No. every day, many times a day. nós oramos várias vezes no dia pelos nossos filhos e os nossos netos. And we don't pray like this. E nós não oramos assim. Make their life hard, Lord. Faça a vida deles difícil, Senhor. Let them have many troubles. Deixa eles ter muitas dificuldades. And we pray, Lord, may they know you and may they be blessed. E o que nós oramos é, Senhor, que eles venham conhecer o Senhor e que eles possam ser abençoados. May they love you and have a life that blesses others. Que eles possam te amar e ter uma vida que abençoe outras pessoas. When your pastor asked me to come and preach for you tonight, Quando o pastor de vocês me pediu para vir pregar aqui hoje, I was honored. eu me senti honrado. And the first thing I asked the Lord, E a primeira coisa que eu perguntei ao Senhor, you can probably guess, e vocês podem adivinhar, deixa eu ser uma bênção. these are the precious people. Esses são pessoas preciosas que pertencem ao They Senhor. have burden, E eles têm cargas pesadas, trouble, eles têm tribulações, go through great difficulty. e eles passam por dificuldades, But let them know that they are blessed. mas deixem eles saberem que eles são abençoados. Even in the hardest trials of life, Até mesmo nas dificuldades mais difíceis dessa vida. we are the people of God's blessing. Nós somos o povo das bênçãos de Deus.
God spreads His blessing and His love through us to others. Deus espalha as bênçãos e a bondade e o amor dele através de nós para outras pessoas. Listen to this verse from the prophet Isaiah, Escute esse verso do profeta Isaías, chapter 30 and verse 18. verso 30 e 16, versículo. The Lord longs to be gracious to you. E Deus anseia em ser gracioso com você. He rises to show you compassion. E ele se levanta para demonstrar a sua compaixão. For the Lord is a God of justice. Porque Deus é um Deus de justiça. Blessed are all who wait for Him. E sejam abençoados aqueles que esperam no Senhor. It is like a father watching a child. É como um pai observando uma criança. And that child falls down and gets a little bloody lip. E aquela criança cai no chão e daí a pouco os lábios deles começam a sangrar um pouquinho. And that father quickly raises up, E aquele pai imediatamente pega aquela criança, grabs the child and shows compassion. pega aquela criança e demonstra compaixão para ela. He may not be hurt very bad. E ele talvez não machucou muito, In fact, it's very small. e na verdade foi bem pequeno, But at that moment, he feels the love and the concern of his father. mas naquele momento aquela criança entende o amor e a preocupação do pai. Whatever you're going through, Qualquer que seja, o que quer que seja que você tem passado. the Lord longs, He desires to show you compassion. E o Senhor quer demonstrar a você compaixão. He's a God of blessing. Ele é um Deus de bênção. Calls us to be children of blessing. E isso nos leva a ser filhos da bênção. A blessed church. Uma igreja abençoada. God is not impressed with big churches. Deus não se impressiona com igrejas grandes. He created the universe. Ele criou o universo. God is not impressed with many, many people. Deus não se impressiona com multidões. But the passion of God is moved by a humble heart who desires Him. Mas a paixão de Deus se move por um coração humilde que deseja. God looks upon Conhecer. this very church, E Deus se move através dessa igreja aqui. and He yearns to bless E Ele deseja abençoar. every father, E cada pai, every mother, toda mãe, every child, toda criança, every family. toda família. God wants to shower you with blessings. E Deus quer demonstrar a vocês as bênçãos dele. Showers of blessings we need. Chuvas oh de Lord. bênção nós precisamos, Senhor. God can even turn cursing into blessing. E Deus até mesmo pode transformar What the devil maldição meant for em evil, bênção. E aquilo que o inimigo intentou para o mal, God can turn for good. Deus pode fazer aquilo ser bênção. You might say, I'm not feeling very blessed right now. E talvez você pode até dizer, eu não estou me sentindo muito abençoado agora. I'm having to listen to a message twice. E eu estou tendo que ouvir uma mensagem por 2 vezes. But whatever you're going through, Mas o que quer que seja que você tem passado. I've come a long way E eu venho de uma longa distância to bring the message to you that God desires for you to have His blessing on your life. para te dizer que Deus deseja que você tenha a bênção dele na sua vida. Then the next I want us to see quickly is the life of the blessed. E a outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa vida de bênção. All of us are familiar with Jesus' very first public message. E todos nós somos familiarizados com a primeira mensagem pública de Jesus. It starts in Matthew chapter 5 verse 1. E começa em Mateus capítulo 5, no verso 1. And you all know it. E todos nós conhecemos. Blessed are the poor in spirit. Bem-aventurados os pobres em espírito. Blessed are they who are persecuted, he says. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, ele diz. And he gives a list of how a blessed life should look. E ele dá uma lista de como que uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-aventurada, a vida daquela pessoa deve ser. I need to take that list of blessings. E eu preciso pegar aquela lista de bênçãos e eu preciso de comparar com o meu coração. I need to see if I see myself. E eu preciso de ver se eu consigo ver a minha vida ou não. The blessed life looks like that. Uma vida abençoada parece com aquela descrição. The blessed life is not our outward actions. E uma vida abençoada não é as nossas ações exteriores. The blessed life comes from our heart, from the
E uma vida abençoada vem do nosso coração, de dentro para fora. That's the life that God blesses. E essa é a vida que é abençoada por Deus. And if Jesus has changed your heart, E se Jesus mudou o seu coração, you can't help but be a blessing to others. nós não conseguimos fazer mais nada a não ser uma bênção para outras pessoas. That might mean something very small, E isso talvez pode parecer uma coisa bem pequena. like not honking at the person who won't go in front of you. Tipo, não buzinar para a pessoa que não está se movendo na sua frente no trânsito. Or your wife wants the temperature set at 80 degrees, Ou quando a sua esposa quer que a temperatura esteja nos 80 and you're comfortable at 68. e você está confortável nos 68. Will you have mercy? E você terá misericórdia. Will you have compassion? Você terá compaixão. You see someone struggling to buy food in front of you. E quando você está a ver alguém que está tendo dificuldade de comprar talvez um alimento, The Holy Spirit prompts your heart to be a blessing. o Espírito Santo move o seu coração para ser uma bênção. You're struggling yourself. Às vezes você está tendo dificuldade você mesmo, You desire to be a blessing. mas você tem o desejo de ser uma bênção para outras It's the pessoas. life of the blessed. E isso é a vida da bênção. It's the life that brings joy. E essa é a vida que traz essa alegria. That's the life that we begin to see God at work in our lives, in our families, and in our church. E essa é a vida que nós conseguimos ver Deus se movendo nas nossas vidas e na nossa igreja. The last verse that I want to read to you, E o último verso que eu gostaria de ler para você, and everybody said amen. e todos podem dizer amém, Ephesians chapter 1, Eph- verse 3 through 10. é Efésios capítulo 1, versículo de 2 ao 10. You read it if you would, Pastor. Starting with praise be to God and Father of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1. Ephesians 1, verses 3 through 10. Efésios 1, do versos 2 a 10. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer e convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amen, Pastor. We are blessed in Nós somos- heavenly places with Christ. Nós somos abençoados em lugares celestiais em Cristo, com Cristo. How does that look in your life? Como que isso parece na sua vida? Do we live like we're already on our way to heaven? E nós vivemos como se nós já estivéssemos no nosso caminho para o céu? Do we treat others as though they need to know about the goodness of God? E nós tratamos outros como se eles precisassem saber das boas novas do céu. We have spiritual blessings that we do not even understand. E nós temos bênçãos espirituais que nem nós mesmos entendemos. God desires more for us than most of us live. E Deus tem desejos para nós, mais desejos para nós do que muitos de nós conseguimos entender. I'm pointing at me first. E eu estou apontando para mim primeiro. We all have a life that is greater than we can imagine. E todos nós temos uma vida que pode ser muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar. God is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or think. E Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. And what all this blessing is for E para que toda essa bênção is not for us, não é para nós mesmos even for others, e nós mesmos para outros, but
to the praise and the glory of Jesus Christ. mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. When we are loving the Lord and being blessed by the Lord and being a blessing of the Lord, E quando nós estamos sendo amados pelo Senhor e nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, we are letting our light shine nós estamos deixando a nossa luz brilhar, so others may see our good works para que outros vejam as nossas boas obras and glorify our God in heaven. e glorifiquem a Deus nos céus. That's my prayer for you. E essa é a minha oração para você. That's my prayer for me and my wife. E essa é a minha oração para mim e para minha esposa. That's my prayer for my family. E essa é a minha oração para minha família. My prayer for my friends. E é a minha oração para os meus amigos. You are now my friends. E não, agora vocês são os meus amigos. É a minha oração para vocês. And as you live a life of blessing, E de acordo com que vocês viverem a vida de bênção, vocês vão ver a Deus começar a abençoar vocês de maneiras maravilhosas. E muitos precisam estar num lugar de bênção, porque não tem bênção na vida deles. E você pode ser uma pessoa que vai ser uma bênção para eles. Vocês poderiam ser a igreja que abençoa aqueles que estão quebrados e tristes e sozinhos. E o seu Pai que está nos céus vai ver e vai estar contente. E é tudo para a glória dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E deixe-me orar por você, se eu puder. Deus que está nos céus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas. É uma honra poder estar com eles e falar com eles da tua palavra. E eu oro para mim mesmo. Senhor, faça de mim uma bênção. E eu oro pela minha esposa e eu peço que o Senhor faça de nós uma bênção como casal. Senhor, faça de cada vida aqui uma bênção. Mostre para eles a vida abençoada que o Senhor tem para eles. Abençoe essa igreja, Senhor. Que seja um grande lugar de bênção. E que muitas pessoas podem vir e fazer parte dessa bênção. Ajude cada um de nós essa semana. De alguma maneira encontrar alguém ou alguma maneira para ser uma bênção. E nós pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Thank you, dear pastor and pastor's wife. It is such a pleasure to be with each of you. And Kim and I will continue to pray for you, and we will look forward to hearing what God has done in your life. Muito obrigado vocês e nós vamos continuar orando e estamos animados com aquilo que Deus vai estar fazendo através de vocês. Thank you so much. God bless you. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu esqueci de fazer um comentário. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra do Pastor Leroy nas nossas vidas. Eu não tinha comentado, mas o Pastor Leroy comentou que os dois já estiveram no Brasil, ministrando no Brasil, e eles comem arroz, feijão e pão de queijo com café. I said that you guys been to Brazil and you guys eat rice and beans and then thank you so much, Pastor Leroy, for this word. And well, I'm going to say this in English to you guys, and then I'll translate to the congregation. But right before we would you mind doing something a little bit different? And would you guys mind praying for our families, a blessing over our families? Would you mind doing that? You guys pray, and eu vou convidar vocês a virem aqui. Eu vou pedir que eles orem uma bênção sobre as nossas famílias. Vou pedir Glauber, se o Carlos, o Rodrigo puder vir aqui, pedir que eles pudessem orar por nós. Joyce, que eles pudessem orar uma bênção sobre cada um de nós. Can you pray for us, over our families? Pray a blessing for marriages, for our children,
The Bible, we see that over and over again where they pray for their children. Abraham prayed, Isaac prayed, Jacob prayed a blessing. And nós vemos isso, né? Abraão, Isaac, já eles oraram uma bênção sobre a vida deles, e o Pastor Leroy compartilhou essa palavra. Nós somos um grupo pequeno, mas eles estão numa posição onde eles podem orar uma bênção sobre as nossas vidas, e a bênção que eu peço que eles orem é uma bênção que as nossas famílias possam estar protegidas e que nós possamos encontrar essa proteção no Senhor.
de que nós ouvimos uma mensagem sobre ser bênção. Eu vou convidar vocês para ainda ficar aqui na frente, vamos estender as nossas mãos e vamos, como igreja, orar uma bênção sobre a vida deles. And what I was telling them is that let's just get the opportunity that we heard to be a blessing, and also let us as a church play a blessing over you guys, and asking God to continue to use you guys and to bless and keep you guys safe and bless your families as well. So se nós pudéssemos estender as nossas mãos em direção a eles, vamos orar. Eu vou orar em português e a Jackie pode translate. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor faz coisas que nós não conseguimos fazer com as nossas mãos. Nós te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e o Senhor coordena, Senhor, não só, Jesus, o nosso sustento, não só, Pai, as necessidades diárias da vida, mas o Senhor coordena detalhes, ó Pai, que nem mesmo nós sabemos que nós precisamos. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor coordenou, Pai, esse tempo e essa oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui com o Leroy e a Kim. E eu te agradeço, Jesus, porque nós podemos testificar no nosso espírito que essa semente que está sendo plantada aqui hoje, ela vai gerar frutos. Senhor, e nós como igreja, como aqueles que receberam a bênção hoje, por ter eles aqui com nós, pessoas que representam o Senhor, pessoas que trazem a Tua palavra, pessoas que carregam as suas bênçãos com eles, nós queremos também abençoá-los. Nós queremos pedir que o Senhor Jesus, no Teu nome, nós pedimos que o Senhor possa ser com eles, que o Senhor possa continuar usando o Pastor Leroy e a Kim no ministério que o Senhor chamou eles, que o Senhor possa continuar sustentando eles, que o Senhor possa continuar provendo para eles tudo aquilo que eles precisam. Nós oramos, ó Pai, pela saúde do Leroy. Nós pedimos que o Senhor possa, Jesus, trazer, ó Pai, alívio, trazer cura, trazer, ó Pai, para ele conforto, Jesus, nos momentos que ele precisa, Senhor. Nós oramos pelo coração deles, Jesus, que nos dias, ó Pai, onde a vida não fizer sentido olhando para frente, que eles possam olhar para trás e ver todos os dias que a Tua poderosa mão os guiou, os protegeu e os sustentou. Abençoe, Senhor, os filhos, abençoe os netos. Senhor, proteja eles nessa viagem que eles estão fazendo, nas estradas, no dirigir, seja com eles e que eles possam ser, Senhor, essa bênção que eles têm sido aqui para nós, aonde quer que eles forem. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Senhor, eu também oro uma bênção sobre a igreja. Eu te agradeço por cada família, por cada vida presente aqui. E a minha oração, Jesus, hoje é que essa palavra, Senhor, possa encontrar morada nos nossos corações e que nossa semana, começando hoje, nós possamos ser um canal de bênção para outras pessoas, mas que antes disso, nós possamos ter esse entendimento e esse relacionamento com o Senhor, sabendo que o Senhor é a fonte das nossas bênçãos, Jesus. Eu oro, Pai, para que essa boa semente da Tua palavra produza bons frutos e frutos duradouros nas nossas vidas durante essa semana. Eu oro, Senhor, que o Senhor Jesus seja a pérola de grande valor nas nossas vidas e que nada tenha mais da nossa atenção ou intenção do que, ó Pai, ter um relacionamento com o Senhor. E eu oro, Espírito Santo, que habita em cada um deles, de nós, que o Senhor possa nos proteger, nos guiar e nos abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. Todos digam amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos lá embaixo confraternizar um pouquinho.